Imagina você participar de uma competição onde você basicamente só precisa andar, só caminhar, só que sem desistir, sem parar em nenhum momento. E o prêmio é basicamente o que você quer, isso se você sobreviver. Essa é a insana premissa do filme A Longa Marcha, uma adaptação de um livro de Stephen King que foi lançado no ano passado. Em um futuro distópico onde a sociedade é controlada por um regime militar autoritário, o entretenimento mais comum das pessoas não é uma televisão e nem um canal de esportes, e sim é uma competição mortal que rola todos os anos. Uma vez por ano, 50 jovens precisam se inscrever na Longa Marcha, que é uma competição criada por esse major, que é o líder ali dos militares. Eles precisam ter acima de 18 anos para participar, e aí meio que todos os jovens do país se inscrevem, só que apenas um de cada estado é sorteado para poder participar, ou seja, são 50 jovens que participam. E logo no começo do filme a gente conhece o personagem Ray, que é o protagonista do filme, e ele já chega ali na Longa Marcha, né, a mãe dele tá levando ele de carro, e ele conhece o Pete, que vai ser o melhor amigo dele nesse filme. E logo nesse comecinho a gente conhece outros garotos ali também, que meio que vão fazer parte aí desse grupo principal do filme, mas os dois protagonistas mesmo são o Ray e o Pete. O Major chega e dá o número para cada um, né, o colar com o número de identificação para cada um deles, e o Major também explica as regras da caminhada, gente. Basicamente, eles não precisam correr, eles só precisam andar e caminhar, e eles vão receber um aparelhinho para cronometrar quanto que eles estão andando, né? Eles também vão receber água e comida ao longo da caminhada, então eles não vão passar fome durante esse período. Eles não podem parar e nem desacelerar, tipo, pra nada, nem pra fazer as necessidades, nem pra dormir, pra nada, gente. E as regras são: eles podem receber até 3 avisos. Então, tipo, se o menino parar de andar ou desacelerar, ele recebe o primeiro aviso. Ele tem 10 segundos para se recompor, senão ele recebe o segundo aviso. Se ele receber 3 avisos, ele é eliminado da competição, se é que vocês me entendem. Se ele receber 1, 2 ou 3 avisos, mas ele continuar andando, ele tem que continuar andando, assim, sem receber nenhum aviso durante 1 hora para eliminar o primeiro aviso. Ou seja, no total, se ele receber 3 avisos, ele tem que continuar andando constantemente por 3 horas para poder zerar esses avisos. O diretor desse filme é o Francis Lawrence, que é o mesmo diretor da saga de Jogos Vorazes, gente. Então a mesma tensão que tem nos Jogos Vorazes também tem aqui. Outra coisa legal de ver é que, tipo assim, é um filme que 90% do tempo eles vão estar apenas caminhando. Isso poderia gerar um certo tédio em quem tá assistindo, né? Então ele faz um jogo legal de câmeras aqui, sempre mostrando, assim, vários e vários pontos, vários ângulos diferentes, girando a câmera, mostrando de cima, mostrando de frente, e fazendo essa jogada para que a gente não fique muito cansado de ver, né? Outra coisa principal são os diálogos entre os personagens, que vai fazer a gente se interessar cada vez mais. Gente, quando eu assisti esse filme, eu fiquei encantada pelo filme todo, pela ideia, pelos personagens, pela história principal. Tipo, eu fiquei muito chocada com esse filme. Eu fiquei presa o tempo todo. E muito disso é por conta dos personagens e é por conta das falas, né? Por conta dos diálogos principais. Aí, com apenas 21 minutos de filme, nós já temos a primeira morte, que infelizmente é do menino mais novo que tinha ali no grupo. Não sei se ele mentiu a idade pra poder participar, mas claramente ele era o menino mais novo que tem ali. Ele teve uma cãibra enquanto caminhava e ele não conseguiu resistir. E aí ele recebeu os 3 avisos. O Ray até tenta ajudar ele, né? Porque isso não é proibido, né? De ajudar o coleguinha. E aí o Ray tenta ajudar ele, segurando no braço dele, puxando ele, mas ele infelizmente não consegue. E aí o soldado vem e atira na cabeça dele. E essa cena ela é muito gráfica. Então a gente vai ver várias mortes acontecendo de uma forma muito gráfica. Esse filme não tá pra brincadeira. Todo mundo fica meio impactado. E eu vou contar agora pra vocês mais ou menos um pouquinho desses personagens coadjuvantes aqui, né? Tirando o Ray e o Pete, nós temos o Art Baker, que vai ser um menino, assim, um pouco importante também. Ele vai ser parceiro ali dos dois protagonistas. Temos o Hank, que é um protagonista asiático. Nós temos o Barkovich, que é um menino que ninguém gostou desde o começo. Sabe aquele menino que, assim, conhece um grupo de garotos e aí ele quer se enturmar e ele solta piadas ruins e só ele dá risada. E aí ele vê que não vai dar certo e ele é meio babaca no começo, gente. Temos o Colin também, que é um personagem indígena. E o Stebbs, que eles conheceram lá no começo e era um garoto, sim, que ele tava em forma e tal. E ele vai ser um pouco recluso, depois a gente vai entender o porquê. Eu tô dando um pouco de ênfase nesses personagens porque eles são coadjuvantes, eles não aparecem muito, eles não falam muita coisa, mas eles são as pessoas que vão demorar mais pra poder morrer. Então, quando acontece a morte de cada um deles, a gente sente um pouquinho mais que os outros que a gente não conheceu ainda. Uma coisa pontual é o seguinte: a gente já percebe que o Ray ele tem um problema pessoal com esse Major, que até então a gente não sabe o porquê. E o Pete, ele vai ser aquele personagem que fala muito, tipo, ele é o que mais fala ali no filme todo, gente. Só que ele fica dando muitos conselhos de vida pro Ray, sabe? Ele também é jovem, mas ele tem muita experiência de vida. Ele fala que vingança é ruim,
né? E ele ajuda muito o Ray, gente. Vocês vão ver que, assim, quando o Ray vai desistir, quando o Ray tá muito cansado, é o Pete que tá ali sempre segurando ele, incentivando ele a continuar a caminhar. E isso vai ser muito importante. Tanto que eu fiquei o tempo todo, ai, gente, quer ver que esse personagem vai ser aquele que vai vir pra ajudar o protagonista a se reerguer sempre, aquela pessoa que vai ser muito importante, uma pessoa muito mais evoluída do que o próprio protagonista, e no final ele vai acabar morrendo. Tipo, era esse o pensamento que eu tava o tempo todo. Agora, a crítica social que a gente tem no filme é claramente as pessoas tratando essa loucura como entretenimento, gente. Porque tudo isso que eu tô contando pra vocês, ele é televisionado, então tá todo mundo em suas casas assistindo de boa, como se não fosse uma coisa horrível. Também a gente vê que o vilão principal do filme, na verdade, é o sistema, é o governo. E infelizmente é uma coisa que não tem muito que a gente possa fazer, né? Porque está acima do nosso poder. Cada personagem reage de uma forma diferente e isso é muito interessante de ver, porque a segunda morte, ela acontece quando um garoto começa a convulsionar no meio da rua e os soldados meio que espera ele terminar de convulsionar pra poder matar ele, sabe? Fica naquela agonia, parece que eles estão se divertindo. E aí o Barkovitch, por exemplo, ele fica confiante, sabe? Ele fala, bom, era pra gente estar sorrindo, né? Porque agora as chances aumentaram pra gente ganhar. Quando mais uma pessoa morre, é mais uma chance que a gente tem pra vencer essa competição. Pô, meio que ele não liga das pessoas estarem morrendo, sabe? E um outro personagem, é o Stebbs, eu percebi que ele sempre que acontece alguma coisa, ele solta uma frase explicando por que aquela coisa aconteceu, como se ele soubesse muito da longa marcha, sabe? Ele sabe de tudo, de todas as regras, de tudo. Então, por exemplo, quando esse soldado fica esperando esse menino convulsionar pra poder matar ele, o Stebbs fica falando que o porquê disso, né? Ele fala, bom, é porque isso serve pra causar mais medo nos outros competidores, né? Mostra que eles não estão pra brincadeira. Então, cada coisa que acontece, o Stebbs solta uma frase de explicação. Gente, uma coisa muito importante pra mim é que o filme, ele precisa fazer eu sentir coisas, e esse filme, ele não é diferente. A trilha sonora dele é muito bonita de ouvir, são instrumentais, que é uma coisa que eu gosto bastante, só que são instrumentais tristes, sabe? E enquanto a gente vai assistindo, vai mostrando as paisagens, vai mostrando eles caminhando, vai mostrando a musiquinha de fundo, faz a gente navegar 100% na história do filme, sabe? Enquanto tá tudo isso rolando, rola muita conversa profunda entre o Pete e o Ray, tá? Vai tá sempre rolando isso, gente. Vão contando sobre a vida deles, né, um pro outro sempre, e vão ter conversas muito mais profundas sobre ganhar o dinheiro, né, porque no final eles podem ganhar um prêmio, que seria um dinheiro muito, muito grande, e também o seu maior desejo. Então você pode pedir o que você quiser, até um foguete você pode pedir. Como eu falei pra vocês, a crítica social do filme, ela fala sobre a sociedade se entreter com essa competição mortal, sabe? Que faz sentido quando a gente para pra pensar que rola muita pressão social em cima da gente, sabe? Então aquela pessoa que passou anos da vida dela, passando muitos perrengues pra poder chegar ao sucesso, quando ela chega, sei lá, vai com uns 30 e poucos anos, todo mundo aplaude, sabe? E as pessoas começam a glamorizar a exaustão mental e todo o perrengue que a gente passa pra poder vencer na vida. Mas seguindo pro filme, como eu falei pra vocês, o Barkovitch é aquela pessoa que fica fazendo piada com tudo e que é muito babaca às vezes. E aí, pra poder passar o tempo dele, ele começa a encher saco de um menino que cai na pilha dele e acaba parando sem querer. Quando o moleque vai dar um soco nele, ele acaba se esquivando e o moleque cai no chão. E aí o moleque acaba perdendo ali pontos por isso, acaba recebendo aviso e ele acaba morrendo por conta desse babaca. Sendo que assim, né, você pode se entreter com outras coisas. Tem moleque que leva um rádio, tem moleque que leva uma revista, tem moleque que leva uma câmera pra tirar foto da paisagem. Você pode se entreter com outras coisas ou simplesmente ficar conversando com seu colega. Claro que isso gera uma revolta no nosso grupo principal e eles começam a chamar o Barkovitch de assassino. E a terceira morte rola porque o menino simplesmente teve diarreia e aí ele começa a defecar no meio da rua, então ele faz algumas paradinhas, só que aí ele recebe 3 avisos e acaba recebendo um tiro na cabeça. Então assim, isso serve pra mostrar pra gente que realmente eles não podem parar pra nada. Escurecendo, e aí o Pete fala pro Ray contar pra ele qual que é o problema pessoal dele, que ele tem com o Major, né? E aí o Ray fala que vai contar quando amanhecer. E aí nessa noite, gente, o Ray, ele consegue dormir enquanto ele tá caminhando e ele até consegue sonhar com a mãe dele cantando uma música pra ele. E aí ele acorda com o Pete acordando ele, tipo umas 3 e pouco da manhã. Tem uma hora que dá muita agonia, porque ainda tá de noite, né? Isso é quando o Ray acaba de acordar e aí eles vão subir pra uma ladeira. Só que assim, dane-se que é uma ladeira, eles precisam continuar mantendo o mesmo ritmo de antes. Então o Ray começa a desistir, basicamente, e o Barkovitch começa a falar na cabeça dele, fazer ele desistir, e o Pete começa a incentivar ele a subir, e a gente fica naquela cena agoniante, né? E aí o soldado, ele fica até mirando pro Ray, porque ele já tá levando algumas advertências, e aí fica aquela tensão toda, só que aí bem na hora o Pete aparece pra salvar o Ray mais uma vez. Ele fala, vamos, eu tô aqui com você. Ele fala, pega sua água e joga na sua nuca. E aí ele faz isso que faz ele ter um choque térmico e basicamente acordar, né? Como eu falei pra vocês, gente, o personagem do Pete, ele tá aqui pra salvar a vida do Ray o tempo inteiro.
Tanto que o Ray nessa cena pergunta pra ele, e o resto dos mosqueteiros, né, que eles combinaram que eles vão ser os mosqueteiros. E aí o Pete só olhando pra frente, apoiado com ele aqui, só fala, os mosqueteiros estão bem, eles estão todos bem. Quando ele falou isso, eu tive certeza que os meninos tinham morrido e que o Pete tava cobertando isso pro Ray poder focar, pra ele não desistir, né, pra ele continuar ali andando, caminhando de boa. Então assim, até nisso, ele salvando o Ray. Mas aí quando amanhece a gente vê todos os meninos ali, então realmente ninguém morreu. E leva a gente à nossa próxima cena de morte, que é um menino que ele tava anotando tudo no caderninho, porque ele queria muito escrever o livro quando ele saísse da longa marcha, se ele ganhasse. Só que a gente vê que ele quebrou o pé e ele continua andando com o pé quebrado, gente. Essa cena dá muita agonia e ele acaba falecendo. Mais em diante, a gente vê que o menino tentou fugir da longa marcha, né? Eles estavam passando por algumas lojas abandonadas e o moleque tenta fugir pra dentro de uma, só que aí o soldado atira nele. Então não tem saída, gente. Você não pode nem fugir. A gente também vê que o Stebbins, que é aquele menino que sabe de tudo sobre a longa marcha, inclusive pergunta, nossa, como que o general tá sempre disposto, né? Porque ele tá sempre ali com a gente. Só que não, ele dorme durante a noite e essa informação o Stebbins passa pra eles. Então até disso que ele sabe. Esse menino também, ele pegou uma gripe, ele tá doente o tempo todo ali na caminhada. E aí, mais pra frente, a gente vê os meninos conversando sobre o desejo de cada um, né? O que eles vão pedir se eles ganhassem a longa marcha. E aí, tocando nesse assunto, eles começam a falar, foda-se a longa marcha. E eles começam a gritar isso. E é muito legal de ver, porque até o Stebbins, que não queria soltar essa frase, ele não queria ser contra o Major e tudo mais, ele dá um sorrisinho de canto quando ele vê os meninos falando, foda-se a longa marcha. É muito legal de ver. Os meninos já estão indo pro terceiro dia. E aí, nesse ponto, o Pete pergunta pro Ray, né, sobre o porquê que ele quer se vingar do Major. E aí ele conta que foi o Major que matou o pai dele pessoalmente. E aí o filme mostra essa cena acontecendo, né, que os soldados invadiram a casa dele. E aí o pai do Ray foi morto na frente dele, né, o Major matou ele na frente do Ray e o Ray quer uma vingança. Então, o desejo do Ray, quando ele ganhar, se ele ganhar a longa marcha, é pegar a carabina, que é aquela arma que o soldado tem. E aí ele vai pegar aquela arma e vai apontar pro Major e matar ele ali na frente de todo mundo. E aí tem um momento que, quando eles estão conversando sobre o desejo deles, eu acho que é o Pete que fala que desejaria que, na verdade, a longa marcha tivessem 2 vencedores, porque aí dava esperança pros amigos, aqueles que são melhores amigos. E foi uma coisa muito fofinha de ver. Esse ponto que o Ray tá contando pro Pete, né, sobre o desejo dele e sobre a vingança contra o Major, o Pete conta a história dele também, que ele fala que os pais dele morreram na Grande Guerra e aí ele ficou órfão muito cedo, morou em orfanatos, ele cresceu nas ruas comendo lixo e tudo mais, passou um perrengue assim na vida. E aí teve um dia que um menino bateu nele, tanto que ele tem uma cicatriz no rosto por conta disso. Só que ele falou que ele não ficou chateado com o moleque por ter feito isso com ele e que se ele tá no mundo pra fazer alguma coisa é pra distribuir amor, entendeu? Então ele incentiva o Ray a desistir dessa vingança, porque ele fala que a vingança não leva a nada, sabe? Então é aquilo que eu falei, gente. Ele claramente é o personagem em que vai estar aqui na vida do protagonista pra mudar a vida desse menino, pra mudar a perspectiva de vida dele e tudo mais. Ou seja, vai ser aquela pessoa evoluída na vida, que só passou perrengue a vida toda, mas que mesmo assim ele não tem ódio dentro dele. Tanto que nesse discurso dele pro Ray, ele fala que essas pessoas vingativas, elas não conseguem ver a beleza no mundo, tipo as árvores, os pássaros, o céu, e que ele consegue enxergar essas coisas, que é muito difícil, mas que ele consegue enxergar essas coisas. As próximas mortes também são bem tristes, porque tem um menino que ele vai tentar ir até o tanque pra poder pegar uma arma de um soldado, só que aí isso não dá certo, ele acaba caindo, na verdade o soldado empurra ele e ele cai na frente do tanque e o tanque passa por cima das pernas dele e assim, ele recebe, mesmo assim lá, sem as pernas, ele recebe 3 advertências e aí ele é morto finalmente pelo soldado. E aí a segunda morte que acontece bem em seguida dessa é que o moleque que tinha um radinho, ele acaba ficando louco na hora e aí ele começa a tirar a roupa dele e aí ele sai correndo e é morto também. E aí, à noite, a gente tem a morte de um desses meninos que são protagonistas, né? Um do nosso grupo principal, que é o Hank, que é aquele garoto asiático. Ele não tá mais correspondendo, o cérebro dele tá assim tão longe, ele tá tão alucinando, né? Por conta de estar sem dormir várias noites e tudo mais, que o corpo dele tá andando ali no automático. E aí, quando o Ray vai conversar com ele, porque ele não tá bem, o moleque tá estranho já faz um tempo, ele acaba despertando ali e aí ele acaba ficando louco, recebe as advertências e aí ele acaba morrendo. É bem triste, porque ele é tipo o primeiro garoto desse nosso grupo principal que morre. No dia 4, a gente vê que só restou realmente o nosso grupo principal ali. E aí eles fazem um acordo de que quem ganhar vai utilizar uma parte do dinheiro pra ajudar a esposa do Hank, que acabou de morrer. E aí eles fazem esse acordo. E o Barkovich, ele tá muito excluído do grupo, tanto que ninguém pergunta pra ele se ele quer ajudar. E ele se sente mal com isso, porque ele fala, mano, as pessoas que estão aqui são as últimas que eu vou ver em vida, né? Então eu não quero morrer odiado, então eu vou fazer as pazes com eles. Ele tenta fazer as pazes, o que dá certo, porque todo mundo ali é do bem, então eles aceitam a amizade dele, só que ele acaba endoidando
E aí, gente, ele acaba se matando, porque ele não aceita ser morto por um soldado. A gente vai ver isso com mais personagens nesse filme. No final do quarto dia, a gente tem uma cena que eu achei bem bonitinha e bem simples, que é do Collins, né, que é aquele garoto indígena. Ele começa a cantar a música Clementine, que é o nome da esposa do Hank, que é aquele que faleceu. E aí ele começa a cantar a música, e aí todos eles começam a cantar. Vou deixar aqui pra vocês verem, porque é bem legalzinho. Excavating for a mine, dwelt a miner 49er and his daughter Clementine. Yes, I loved her, how I loved her, though her shoes were number 9. Oh my darling, oh my darling, oh my darling Clementine. Parece que aquele momento foi um momento de conforto pra todos eles, sabe? Que estão assim, já naquele perrengue há dias, ninguém tá mais raciocinando direito, tá todo mundo exausto. E aí no quarto dia eles acabam chegando no bairro do Ray, se eu não me engano. E aí a mãe dele tá ali esperando por ele, porque ela sabia que ele ia passar naquela rua, então ela ficou esperando pra poder ver ele, né? O que é bem pesado, porque se você tá ali esperando seu filho e seu filho não estaria porque ele já morreu. E aí o Ray aparece, aí ela tá ali chorando e tal, ele tá descalço nessa hora. E aí ele acaba por um momento assim de desespero, ele vai correndo atrás dela e pede desculpa pra ela, e aí o Pete puxa ele de volta. Só que aí ele fica bem porque o Pete consegue fazer ele voltar a raciocinar, começa a contar a história dele pro Ray, aí que a gente sabe aquilo que eu contei pra vocês da história do Pete. E aí o Pete fala, mano, escolha o amor. Então não escolha a vingança se você ganhar isso aqui. Aí o Ray fala pra ele que ele consegue enxergar a luz nas pessoas e a luz na vida e tudo mais, e que ele não consegue enxergar, que isso é muito difícil pra ele, sabe? E aí mais um pouco adiante os meninos conversam sobre eles agora agirem meio que cada um por si, porque já tá na reta final, e essa ideia é do Stebbins, né, que acontece. Só que aí o Collins entra em desespero, e aí ele sai e consegue pegar uma arma e consegue matar um soldado. Então acho que ele pensou que ali seria a fuga de todos eles, mas aí isso não rola e ele acaba levando um tiro. Então ele acaba sendo finalizado ali. E aí, mais adiante, a gente tem a morte do Baker, né? Que era um daqueles protagonistas que eu contei pra vocês. Ele tá com o nariz sangrando já faz um tempo, então ele meio que tá com uma hemorragia. E aí, ele dá o colar dele pro Ray e fala pra ele entregar pra avó dele. E aí ele acaba morrendo ali, ele fala pra eles não olharem pra trás, também uma morte muito triste, porque, como eu falei pra vocês, esse grupo, eles eram os últimos a morrer, ou seja, mais tempo de tela pra gente se apegar nesses personagens. Inclusive, quando ele tá ali se arrastando, né, um pouco antes de morrer, os dois estão segurando ele pelo braço, e aí eles começam a falar que ele foi um amigo incrível, que foi uma honra caminhar com ele, pra poder dar um pouco de conforto na hora da morte dele, sabe, gente? É muito pesado. Agora a gente tá na reta final, no quinto e último dia dessa caminhada, então assim, gente, eles caminharam durante 5 dias seguidos, sem parar em nenhum momento, que é humanamente impossível. Mas enfim, só sobraram os 3, né? O Pete, o Ray e o Stebbins. E aí o Stebbins conta porque que ele sabe tanto da longa marcha e que, na verdade, ele é um dos filhos bastardos do Major. Por isso que ele sabe de tanta coisa, sabe? E ele falou assim, eu achei que meu pai não sabia que eu ia estar aqui. Só que teve alguns momentos que eu vi que ele sabia que eu era filho dele e tudo mais. Tanto que quando o Stebbins, lá no começo do filme, pega o colar dele com o número, o Major fala, boa sorte, filho. Mas assim, depois, quando a gente descobre que ele chamou ele de filho, não um modo de dizer, ah, boa sorte, filho, né, porque ele é jovem, e sim porque ele é filho dele de verdade, sabe? Ô, cara, sério, você é insuportável. Que chato do caralho, cala a boca. Esse é o espírito, meu rapaz. Você tem um instinto matador. Sem piedade. E nesse ponto, gente, o Stebbins, ele tá doente, como eu falei pra vocês, ele tá com uma gripe muito forte, ele tá caminhando há dias, então, assim, ele não tá mais aguentando, e aí ele acaba desistindo da longa marcha, e ele fala que foi uma honra caminhar com os dois, e aí ele acaba morrendo ali nessa cena. O que, infelizmente, sobra apenas o Ray e o Pete, gente, na reta final, que agonia! Gente, na cena final do filme sobram os dois mesmo, e aí começa a chover, tá de noite, e aí eles encontram uma multidão de pessoas ali, meio que prestigiar os dois últimos finalistas e tudo mais, tem vários soldados esperando, e aí tá todo mundo comemorando e tal, essa loucura, essa competição bizarra. E aí o Pete, ele para de andar. Eles ficam se olhando por um momentinho, e aí o Pete para de andar e deixa o Ray caminhar, e aí o Ray volta pra buscar ele e fala, você tá louco? Não, caminha comigo mais um pouquinho. E aí eles caminham mais um pouquinho, só que aí o Pete não percebe que o Ray para de andar. E aí que nós temos a diferença com o livro, porque no livro, gente, quem sobrevive, quem é o grande vencedor é o Ray, que é o protagonista, obviamente. Só que aqui no filme eles resolveram mudar, então quando o Ray para de andar, tá tocando uma musiquinha,
E aí quando o Ray para de andar, o Pete vai caminhando, porque ele não percebeu, e aí começa a gente só escuta o som da chuva, porque a música parou. E aí a gente escuta o barulho do tiro, e o Ray levou o primeiro tiro, o Pete sai correndo atrás dele, e aí o Ray fala, melhor você vencer, porque você consegue enxergar e eu não consigo. Eu não vejo. Mas você é por isso que eu te amo. Né? E aí a música volta, o Ray recebe o último tiro pedindo desculpa pela mãe dele e o Pete começa a chorar enlouquecidamente. E aí, mano, essa cena é muito bizarra, porque, tipo, ela é muito triste porque o Ray, que era o protagonista, ele morre, né? E o Pete ganha a longa marcha, só que nessas condições. Então, assim, ele não queria ganhar. E aí as pessoas estão comemorando, cara. E aí começa fogo de artifício no céu. E aí começa a tocar uma música super alegre, falando da América. Mano, uma coisa muito bizarra. Enquanto o Pete tá chorando. E aí o Major pergunta qual vai ser o seu desejo. E aí dessa vez o Pete fala que quer a arma. Ou seja, ele que queria o amor e não a vingança. Ele, no caso, pegou o desejo do Ray pra ele. E aí ele escolhe a arma. E aí ele aponta pro Major a arma. E o Major, ele fica manipulando o Pete pra não atirar, falando, o prêmio é todo seu, você ganhou e tudo mais. Só que aí, gente, o Pete, ele atira da mesma forma e ele mata o Major. Porém, nessa cena, depois que ele mata o Major, todo mundo some ali da cena, e aí só fica meio que o Pete na chuva. E aí o Pete olha pra estrada de novo e continua andando, e assim termina o filme A Longa Marcha. Então, assim, gente, esse final, ele é totalmente em aberto, porque as pessoas meio que sumiram. Então, poderia ser uma alusão de que o Pete conseguiu vencer, ele conseguiu matar o Major e sair da longa marcha, né, como vencedor. Só que, assim, gente, na realidade isso nunca aconteceria. Se ele matasse o Major ali, na realidade ele seria morto na mesma hora. Então, né, talvez ele foi morto e a gente não sabe, infelizmente. Eu acho que esse filme, A Longa Marcha, ele assusta tanto porque parece uma coisa possível de acontecer, sabe? Não são que nem monstros ou histórias fictícias. Não, isso tá bem possível de acontecer. Agora eu vou contar algumas curiosidades pra vocês desse filme. O livro é muito mais antigo do que parece. A Longa Marcha foi escrito por Stephen King ainda no começo da carreira e publicado em 1977, quando ele usava o pseudônimo de Richard Batman. O filme demorou quase 40 anos pra acontecer. Vários roteiristas foram tentados e nada saía do papel, só décadas depois que o projeto finalmente virou filme. Os atores realmente caminharam muito pra deixar tudo realista, o elenco não fugiu. Então eles caminhavam cerca de 8 a 15 milhas por dia, algo entre 25 mil a 30 mil passos diários. No total, alguns atores andaram quase 400 milhas durante as filmagens. Isso ajudou o cansaço real a aparecer nas atuações, né? Uma coisa muito legal de comentar é que o filme foi gravado em ordem cronológica. Quase nenhum filme faz isso. As cenas foram filmadas seguindo a ordem da história para que os atores criassem vínculos reais e o desgaste emocional acontecesse naturalmente. E o resultado foi, conforme os personagens saíam da marcha, os atores também saíam do set, que aumentava a sensação de perda dos atores. Como eu falei, o filme foi dirigido pelo Francis Lawrence, o que explica a distopia, a crítica social e o foco psicológico mais do que a ação no filme. O orçamento do filme também foi relativamente baixo e de propósito. O filme custou cerca de 20 milhões, bem menos do que outros filmes distópicos. Isso foi intencional, porque são poucas locações, foco nos personagens e tensão psicológica em vez de efeitos especiais, o que foi ótimo. Existia uma tradição estranha no set também. Cada vez que um personagem era eliminado, a equipe distribuía botões comemorativos, tipo Happy Death Day, meio sombrio, mas ajudava o elenco a lidar com o clima pesado das gravações. E aí, vocês participariam da Longa Marcha? Me contem aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal pra não perder os próximos conteúdos. Também deixa aqui nos comentários se vocês assistiram esse filme e se vocês gostaram. Por favor, me deixem nos comentários. Vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!